Meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar de Jó. O que Jó aconteceu, o que ele fez, quais foram as atitudes dele que levou ele a sofrer uma afronta muito grande do inimigo. E o segundo, nós vamos estudar, vamos entender o que ele fez para poder vencer a batalha. Mas antes de entrar nesse primeiro vídeo, eu gostaria que você subisse a tela, desse aí o seu like, o seu joinha, que ajudasse o canal nesse ponto, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas para que também elas venham a ser abençoadas da mesma forma que você está sendo abençoado, e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Quando nós olhamos a vida de Jó, quando nós estudamos, nós vemos lá uma grande luta, uma grande batalha que aconteceu na vida dele, o inimigo se levantando, acusando ele, falando tantas coisas, e Deus defendendo Jó. Vamos estudar um pouco como que se deu o início desse embate, que não foi uma luta teológica, mas foi uma luta jurídica, uma luta que aconteceu dentro dos tribunais de Deus, onde o inimigo encontrou uma brecha ali para poder acusar Jó. Quando Satanás ele se apresenta diante de Deus, Deus vê que é Satanás, ninguém consegue enganar a Deus. Satanás chega ali e começa a falar de Jó, e Deus fala: vixe, meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a mim e que se desvia do mal. Vamos entender algumas coisas nesse ponto. Uma pessoa que se desvia do mal é uma pessoa que vê alguma maldade, não passa por ali, literalmente ele se desvia, ou quando aparece uma oportunidade para pecar, ele declina, ele não aceita. Eu não vou pecar, eu não vou fazer isso, eu não vou, não, ali tem tal coisa, eu não vou. Aqui Paulo diz, literalmente ele fugia da aparência do mal, integridade. Aquela pessoa temente a Deus, aquela pessoa que respeitava a pessoa de Deus, não somente por amor, mas por retidão, porque ele sabia quem era Deus, ele respeitava Deus. E uma pessoa reta, aquela pessoa imparcial, aquela pessoa que segue o caminho dela e que sabe julgar e que sabia também ensinar de uma forma imparcial. Ele era uma pessoa completa, vamos assim dizer. Porém, quando Satanás vai se apresentar diante de Deus, Satanás, ele analisando, percebendo a vida de Jó, ele leva a acusação para Deus sobre Jó. Ele pega dois pontos principais. Primeiro, quando nós estudamos ali o contexto, quando nós estudamos ali a batalha de Jó nos primeiros capítulos, Jó ele fala uma coisa muito interessante, que muitas vezes nós deixamos passar. Aquilo que eu temia me aconteceu. Jó tinha medo que algumas coisas acontecessem com ele. E da mesma forma como muitas vezes hoje nós temos medo com que algumas coisas aconteçam, e esse medo ele não é bom. Por quê? Porque o inimigo ele vai trabalhar em cima desse medo, ele vai agir em cima desse medo. E são circunstâncias que muitas vezes quando nós vamos enfrentar, quando nós vamos bater de frente, vamos usar essa palavra, quando nós vamos corrigir aquela situação, nós temos medo de abrir, temos medo de encarar, de ver a realidade, e esse medo ele nos trava. Esse medo é aquele medo que me impede de analisar de uma forma correta, é aquele medo que me impede de caminhar de uma forma acertada. Então eu não faço como deveria fazer. Eu não pego aquele problema, eu não pego aquela situação, eu não destrincho como deveria, e quando vem pessoas para me ajudar, lá no fundo eu não quero muita ajuda porque eu tenho medo que aconteça, eu tenho medo que aconteça algo pior, eu tenho medo que Deus não me abençoe, que Deus não me dê vitória. Então Jó tinha medo de que algo assim acontecesse, medo de que ele deixasse de ser respeitado, medo de que ele perdesse o que ele tinha, medo de que ele caísse do local onde ele estava. Então Jó tinha medo. E o segundo ponto que nós vemos para que o inimigo conseguisse tirar a vida dos filhos de Jó foi que quando nós
estudamos as festas, e tinha período de festas, seus filhos, e depois que terminava o período, Jó chamava os filhos e levava eles a se purificarem, e depois oferecia sacrifícios pelos filhos, se porventura eles tivessem pecado, para que Deus perdoasse. Nós estamos na época da lei, um pouco antes da época da lei. Jó, ele é contemporâneo um pouco ali de Abraão, da época de Abraão, um pouquinho depois. Então o Jó, ele não ensinava os filhos de uma forma correta, ou então os filhos não queriam seguir o caminho do pai, porque o maior testemunho que nós temos para os nossos filhos é justamente o nosso caminho, é justamente aquilo que nós fazemos, é justamente as nossas atitudes. Esses são os maiores diferenciais. Os nossos filhos sabem se nós realmente servimos a Deus de coração ou não, e eles também têm o direito de fazer a escolha deles. Então Jó chamava os filhos, meio que forçava eles a se purificarem, meio que forçava eles a participarem do sacrifício. Para quê? Para conseguir o perdão de Deus. Não podemos afirmar que eles foram salvos ou não, mas podemos entender que Satanás pega esses dois pontos, o medo de Jó perder as coisas e o medo de Jó também, a falta de compromisso, vamos assim dizer, dos filhos de Jó, de não se entregarem de uma forma completa a Deus, de coração, de alma e de espírito, permitiu com que Satanás entrasse na vida de Jó e destruísse tudo quanto Jó tinha, parte financeira, arrebentasse a parte emocional de Jó, porque quando nós perdemos a parte financeira, a nossa vida financeira começa a entrar em colapso, o nosso emocional vai junto. E dificilmente uma pessoa consegue ter uma vida e ver perdendo tudo. Não, deixa aí, deixa. Então não, vou chegar lá, aquele homem de fé, aquela pessoa de fé, e segue a vida como se nada tivesse acontecido. E depois perde filhos, todos os filhos. Já perdeu 10 uma pancada só. Ele teve que enterrar os 10 no mesmo dia, porque eu não posso deixar para outro dia. No máximo, se eles morreram de manhã, no máximo no outro dia de manhã. Hoje nós temos leis sanitárias que obrigam o sepultamento 24 horas depois. Nós sabemos como que foi. E para piorar a situação, chega a mulher de Jó e fala: Jó, você está passando por um problema muito grande. Amaldiçoa esse teu Deus. Quem sabe assim você não morre e descansa. Satanás, ele usou todo aquele problema, toda aquela dificuldade, tudo aquilo que estava afetando Jó e a esposa de Jó. O inimigo usou o sentimento da esposa, levou a esposa a entender da forma como ele queria, a entender da forma como o inimigo estava vendo. E levou a esposa de Jó a falar para Jó tomar a atitude que o inimigo queria que ele tomasse, porque essa foi a luta, foi a acusação do inimigo para Deus. Faz isso, você vai ver como ele blasfema na tua cara, você vai ver como ele te abandona, você vai ver como ele te acusa, você vai ver como que ele joga tudo em cima de você. Na nossa vida também é a mesma coisa. O inimigo nos acusa e nós não sabemos o que o inimigo nos acusou. Deus só fala: permaneça firme, ora, busca, peça fé. Tiago fala: se alguém tem falta de alguma coisa, peça a Deus. Nós vemos o exemplo de uma pessoa que estava com um filho doente e não tinha fé. Ele falou: Jesus, Deus, me ajuda a minha pouca fé, a minha falta de fé. Nós precisamos olhar para nós e reconhecer aquilo que nós temos falta. Então, quando o inimigo acusa quando o inimigo se levanta contra Jó, ele usa esses dois pontos: o medo de Jó de sofrer uma perda, uma derrota, e ele usa a falta de conversão total dos filhos. Nós ali podemos entender que tem alguns estudiosos que até falam que Jó não ensinava os filhos de uma forma correta. Mas vamos entender que Jó ensinava sim o exemplo de vida. Mas os filhos optaram por não seguir o exemplo do pai. Então o inimigo usou isso para conseguir matar, destruir, tirar a vida dos filhos de Jó. Ao contrário de Jó, que quando o inimigo vai pedir a vida dele, Deus fala: você toca no corpo, mas a vida dele me pertence, a vida dele você não toca. Deus colocou um limite. Em todas as provas que nós passamos,
Deus sempre vai colocar um limite para a atuação de Satanás. Ele nunca vai deixar com que Satanás faça tudo o que ele quer, porque senão vai nos matar, vai nos destruir. E no próximo vídeo que você gostaria que você assistisse, aí nós vamos entender o que Jó fez, quais foram as atitudes de Jó para que ele conseguisse vencer essa luta e reverter toda essa sentença do inimigo. Que Deus te abençoe grandemente.